Bom, olha só, hoje nós vamos falar das principais formas de relevo terrestre. Antes de mais nada, o que seriam essas formas de relevo? Formas de relevo são todas essas maravilhosas construções, formas que nós encontramos na superfície terrestre. São inúmeras, são inúmeras. É claro que a gente não destaca todas, a gente fala das principais. Se a gente fosse falar de todas, passaríamos aqui um ano inteiro falando sobre elas. Todas essas formas de relevo, elas foram construídas por dois grandes agentes, que são os internos ou endógenos e os externos ou exógenos. Quando a gente fala dos agentes internos ou endógenos, é bom que a gente entenda que todos eles aparecem nas bordas das placas tectônicas. A pressão interna, junto com a temperatura e o movimento de convecção do magma, vai fazer com que a ação desses agentes internos ocorram justamente nos espaços entre as placas tectônicas, onde eles encontram para agir sobre a superfície. A gente costuma dizer que essa ação interna é para aliviar a tensão geológica, ou seja, a pressão é tão grande que para aliviar a tensão e essa pressão exercida no interior da Terra, eles acabam encontrando espaço nas bordas das placas tectônicas para agir na superfície terrestre. Os três agentes internos ou endógenos são justamente o vulcanismo, os abalos sísmicos e o tectonismo. Quando a gente fala de vulcanismo, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando justamente da ação do magma sobre a superfície de uma forma direta. Direta por quê? Porque nós vamos encontrar uma chaminé vulcânica. E através dessa chaminé vulcânica, o magma vai encontrar espaço para chegar até a superfície, que nós aqui chamamos de lava. É claro e evidentemente que nesse caminho que o magma faz até a superfície terrestre, ele acaba encontrando inúmeros elementos. Tudo que sai do vulcão, nós chamamos isso de material piroclástico. Pois bem, a lava, ao chegar até a superfície, vai se derramar sobre o chamado cone vulcânico. Vai se solidificar, vai se cristalizar, vai se litificar. São os termos mais usados hoje para mostrar o quê? Mostrar que a baixas temperaturas encontradas na superfície terrestre, ao contrário do que acontece lá embaixo, onde as temperaturas são superiores a 1000 graus, o que é que vai acontecer? A lava ela vai virar rocha, rocha ígnea, rocha magmática. Pois bem, a partir do momento que nós temos toda essa ação, nós temos aquilo que nós chamamos de erupção vulcânica. Hoje, não é mais a lava que assusta a população. Digamos que em todos os lugares onde existem vulcões ativos, as pessoas elas estão numa margem de segurança, num distanciamento muito seguro, tá certo, desses vulcões. O que na verdade hoje acaba amedrontando a população é justamente a fumaça que sai dentro desse vulcão. Essa fumaça ela pode chegar a grandes distâncias. Essa fumaça é formada por cinzas e, consequentemente, isso pode fazer com que nós tenhamos problemas aéreos. É isso mesmo. Aviões podem ser atingidos por essa fumaça e isso pode causar grandes problemas e, consequentemente, grandes acidentes. Nos últimos dias, uma montanha gelada parou os aeroportos da Europa, causou um prejuízo de bilhões de dólares e deixou o mundo atônito. Os abalos sísmicos são mais popularmente conhecidos como terremotos ou maremotos. Quando a gente fala dos terremotos ou dos maremotos, nós falamos, na verdade, do choque das placas tectônicas. É quando elas se tocam, ou como diz lá no interior, é quando elas dão uma reladinha, relou, né? Como diz lá no pessoal da minha terra. Então o que acontece? Esse choque das placas tectônicas vai gerar uma chamada onda. A gente chama isso de onda sísmica. E essa onda sísmica vai chegar até a superfície terrestre. E, consequentemente, vai fazer com que a superfície terrestre ela trema. Vive con su actual está temblando fuertísimo en este momento. Güey, puta. Oh my God. Calma, Oh my calma, God. calma, Oh my God. calma, 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 calma. That's terremoto. Wow. That's a terremoto. O local exato onde ocorre o choque das placas tectônicas nós chamamos de hipocentro. E o local da superfície mais próximo do hipocentro, ou seja, que está justamente na reta do hipocentro, a gente chama de epicentro.
É justamente essa parte, o epicentro, onde o tremor vai ser mais forte. E é justamente a partir do epicentro que nós medimos a intensidade do tremor. O que mede a intensidade do tremor é o chamado sismógrafo. Existem várias unidades de medida, mas a mais usada é a chamada escala Richter. E o último dos agentes internos é o que nós chamamos de tectonismo. O tectonismo se divide em orogênese e epirogênese. A orogênese acontece quando o movimento das placas é um movimento horizontal e continua horizontal mesmo depois que elas colidem. A gente vai entender a orogênese através da formação das cadeias montanhosas, das chamadas cordilheiras. Essas montanhas elas podem ser formadas por abducção, que acontece quando as placas elas acabam subindo juntas, por subducção, quando uma placa afunda no magma e a outra passa por cima, e a gente entende como a formação de dorsais, quando as placas são divergentes e consequentemente elas acabam se afastando e o magma age no meio delas, provocando uma elevação, como é o caso da chamada cordilheira mesoatlântica ou cadeia mesooceânica. A epirogênese a gente entende como uma falha, como uma quebra, como uma fratura. O caso, por exemplo, da falha de San Andreas, o caso, por exemplo, do Rift Valley, o caso, por exemplo, da Fossa das Marianas. Quando nós falamos dos chamados agentes externos ou exógenos, nós falamos de todos aqueles que agem na superfície terrestre. A gente costuma dividir os agentes externos em três: intemperismo químico, intemperismo físico e intemperismo biológico. O intemperismo químico é aquele intemperismo onde nós temos a ação da água. Então nós vamos encontrar no intemperismo químico, por exemplo, a chamada erosão fluvial. As consequências do rio são basicamente três: vales em U, vales em V e cânions. Vales são mais abertos, as rochas são mais suscetíveis à erosão. Os cânions, por sua vez, eles acabam sendo áreas mais fechadas. A erosão marinha vai ter como consequência principalmente as chamadas praias e as chamadas falésias. Praias e falésias são as principais consequências que nós temos da chamada erosão marinha. Agora, sem dúvida nenhuma, a erosão mais comum, principalmente na faixa litorânea, é a chamada erosão pluvial, erosão das chuvas. Uma erosão que acaba sendo responsável por uma série de formas, ou por uma série de consequências. A erosão laminar, quando é uma erosão muito superficial. A erosão de ravinas ou sulcos, quando é uma erosão intermediária. E uma erosão mais profunda, nós chamamos de vossorocas. A ação das chuvas, ela também vai ser responsável por deslizamentos de terra, desmoronamento de rochas. Claro, e evidentemente, também vai ser responsável pelas chamadas enchentes. Então, todas essas ações das chuvas, elas acabam sendo grandes formadores do relevo terrestre. O intemperismo físico, ele vai depender muito da ação dos ventos, e aí como consequência nós temos as dunas, principal consequência da ação dos ventos, ou da temperatura. A variação da temperatura acaba também causando a chamada termoclastia. Ela também vai ser responsável pela formação de várias formas de relevo. O intemperismo biológico é aquele intemperismo que é feito pelos seres vivos, tanto de forma natural, quando é feito através das pegadas dos animais, quanto de forma antrópica, quando é feita pela própria vontade do homem. Beleza? Então essas seriam as grandes ações que constroem todas as formas de relevo. Depois a gente vai ver algumas formas de relevo específicas, porque alguns vestibulares gostam de destacar essas formas. Beleza, galera? Um abraço, um beijo e um queijo.